somos pequenos. O Senhor Jesus disse que quem não se tornar igual a uma criança não pode entrar no reino dos céus. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos nos fortalecer. Eu não sei quanto tempo você tem de vida espiritual, mas eu sei que você ainda tem muito a crescer, amém? Eu não sei quantas decepções, dores ou alegrias você já viveu na fé, mas independente da experiência passada, da vivência passada, nós somos chamados a crescer de glória em glória e de fé em fé. Então Jesus disse e ensinou aos seus discípulos que deviam orar para que o Pai lhes acrescentasse fé. Nós precisamos crescer. Não importa quanto já vivemos, quanto já experimentamos, quanto já louvamos, quanto já trabalhamos. A graça de Deus é aquilo que nos chamou e nos atraiu em Cristo Jesus. Mas não paramos ali. A nossa vida com Deus não para quando a gente se batiza. Cheguei no céu, estou bem com Deus. É verdade, você está bem com Deus. Efésios diz que você está sentado nas regiões celestiais. Mas você ainda é um homem, uma mulher que vive nessa terra, que vive nesse país. Nós somos cidadãos de dupla cidadania, a celestial e a terrena. Então nós precisamos continuar crescendo no entendimento daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz. E ao mesmo tempo expressar essa fé e a graça recebida. Não existe outro jeito de expressar a não ser crescendo, a não ser se fortalecendo. Então eu gostei muito do tema. Vocês usaram um tema baseado no livro de 1 Timóteo. Mas hoje de manhã eu gostaria de falar das graças da graça. Se eu quero continuar crescendo e fortalecendo, existe um texto bíblico que nos aponta como a cruz trouxe outras alegrias, outras vitórias, outras graças de Deus. Nada se compara à graça maior da cruz de Cristo. Mas como homens e mulheres, nós vamos entender essa grande graça a partir de outras graças derramadas por Deus em nossas vidas. E eu escolho um texto que você pode abrir aí na sua Bíblia, de 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7, onde nós vemos aqui, meus irmãos, um discípulo de Jesus mais velho, um homem experimentado em Deus, um homem firme no Evangelho de Cristo Jesus, ensinando, treinando um discípulo mais novo, que já era um discípulo de muito destaque. E esse texto vai nos apontar o princípio que vocês estão estudando esse mês, que é necessário se fortalecer na graça. Agora, fica a pergunta, vai pensando aí, se no final do sermão eu conseguir responder, louvado seja Deus. Graça é um favor de Deus por mim. Graça é algo que eu não posso fazer. Eu não mereço, mas eu recebo. Eu não fiz nada para merecer. Isso é graça. Agora, como que eu posso crescer, fortalecer em algo que eu não posso ter? Em algo que eu não posso melhorar? Por isso que a igreja evangélica não faz promessa com Deus. Eu não posso comprar a Deus. Eu não posso barganhar com Deus, amém? Ele é Deus, eu sou vaso, eu sou servo. Mas como é que eu posso crescer no favor de Deus? Se eu não fiz nada para merecer o favor de Deus. Então quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, ele coloca realmente algumas noções de graças menores, para que possamos continuar crescendo e fortalecendo na graça maior. Paulo escreve, estou usando a Nova Versão Internacional, dizendo: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A mesma graça que te salvou tem que ser agora instrumento do teu crescimento. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, você vai confiar estas palavras a outros homens, a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Você se fortifica, guarda as palavras que recebeu e passa elas adiante. Verso 3, suporte comigo
os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Fortifica-te na graça, passa essa palavra a outros, suporta os sofrimentos como bom soldado. E nenhum, semelhante a um soldado, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Você se fortifica na graça, passa a palavra a outros, sofre como bom soldado alistado e trabalha dentro das regras do jogo como o atleta vencedor, mas que compete segundo as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Você fortifica-te na graça, passando a palavra a outros, vivendo como soldado alistado de maneira digna, de maneira a jogar como um atleta que luta e vence conforme as regras do jogo, mas trabalhando como lavrador trabalha arduamente, e que deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de... Está fraco, vamos acordar? O Senhor dará a você entendimento em... O próprio Paulo já está dizendo que o que ele acabou de escrever a Timóteo não é algo simples, amém? Ele mesmo está dizendo aqui no verso de número 7, reflita, pense, analise, olhe com carinho, com cuidado, no que eu estou te dizendo sobre essa história de se fortalecer na graça. Agora, por mais que você use a sua cabeça, e você precisa usar, o Senhor dará a você entendimento em tudo, aleluia. Eu uso aquilo que Deus já me deu para entender a vontade de Deus, mas isso é fruto de meditação e da revelação de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus não fala com quem não pensa. Deus não fala com quem não quer usar a cabeça. No livro de Josué, o Senhor disse a Josué, general de guerra, medita nas minhas palavras dia e... Josué, pensa no que eu estou te dizendo. E agora Paulo vem fazer o mesmo. Paulo vem dizer, põe o cérebro, mas põe o coração para que Deus ilumine e você entenda a vontade de Deus para a sua vida, e assim você cresça na graça. Porque aparentemente seria contraditório pensar na graça, que é favor de Deus, mas tem uma parte que eu me fortaleço, que você se fortalece, quando você absorve, quando você corre atrás, quando você realmente entende o que a graça de Deus significa. E irmãos queridos, eu digo isso com muito vigor hoje de manhã, com muito temor, porque tem gente brincando com o Evangelho. Tem gente que diz que veio para Cristo Jesus, foi salvo em Cristo Jesus, mas não renuncia a nenhum aspecto das suas vidas antes da cruz. Quer a graça de Deus, mas sem renúncia. Quer o céu, mas sem olhar para a cruz. Nós vemos um número absurdo hoje no Brasil, de cantores populares, de artistas seculares, que cantam louvores, diz que é de Jesus, de atletas de várias modalidades, mas vivendo a mesma vida de esbórnia, de orgia, de bagunça. O Evangelho que chama a gente para renunciar ao ego, a velhos hábitos, mas vivendo como se fosse um mundano, alguém comum da nossa terra, com os mesmos princípios de um homem secular, e cantando glórias a Jesus. O apóstolo Tiago diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então, tem muita gente que simpatiza com Jesus lá fora, tem uma sombra do que é o Evangelho, está gostando de ouvir, porque o Evangelho de Jesus é bom, amém?
Ouvir o evangelho é algo animador, encorajador, o evangelho é bom. Mas o evangelho me faz crescer. Hoje em dia, não é a expressão que eu uso, mas um homem que escreveu, usado por Deus durante a Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer escrevia sobre a graça barata. As pessoas querem apenas a bênção, a alegria, a paz, a misericórdia de Jesus, sem entender o que isso significa. É graça barata, não é da graça barata que eu estou falando. Eu estou falando daquela graça que é o favor imerecido que Deus nos deu numa cruz. Deus não deu essa graça num shopping. Deus não deu essa graça numa feira de artesanato. Deus não deu essa graça numa concessionária de carro. Deus deu essa graça não num programa de televisão. Deus deu essa graça a mim e a vocês numa cruz. E quando a pessoa não entende que graça é fruto da cruz, ela não vai entender nada que vem a seguir. Graça é o favor gratuito de Deus. Deus me deu sem eu poder pagar por este favor. E essa graça continua operando de maneira poderosa onde, Oswaldinho? Ela então vai operar na minha mente, para que eu pense nas coisas celestiais, pense como um cidadão dos céus, mas ela vai operar também no meu coração, para que os meus desejos mais íntimos sejam transformados em desejos de quem quer viver com Deus. E não em desejos simplesmente de quem quer uma vida boa nessa terra. E essa graça se amplia na sua vida e na minha vida. Ela se torna ainda maior na nossa jornada de vida, quando a gente percebe os favores de Deus no dia a dia da nossa existência. A Cássia falou aqui, o fato da gente estar aqui hoje de manhã já é motivo de louvar a graça de Deus. O fato de você ter irmãos e amigos aqui ao seu lado é manifestação da graça maior de Deus se amplificando no dia a dia da vida, porque ninguém pode ser crente sozinho. Você precisa de uma mão ao lado, de um apoio, de uma mútua oração. E eu vou dizer para os irmãos, com o coração bem pesado, não estranhe se hoje eu não for aquele Oswaldinho tão risonho. Meu coração está triste. Tenho vivido dias muito tristes na luta pela saúde de alguns irmãos queridos, um pastor querido. Eu falei dele mês passado quando eu estive aqui. O quadro de saúde não é fácil. E aí a gente se entristece um pouco. Mas glória a Deus, porque essa tristeza há de passar em algum momento, para a glória de Jesus. E eu louvo a Deus porque eu não estou passando essa tristeza sozinho. Quando a gente se reúne numa reunião de intercessão por alguns irmãos, quanta fé eu encontro. E aí o favor maior de saber que até aqueles irmãos que não podem estar aqui, também estão sendo guardados pelo mesmo bondoso Deus. Aleluia. A gente precisa entender que nenhum de nós é tão bom na vida, é tão bom em si mesmo, que não precise da graça do Evangelho, mas também que ninguém é tão ruim que não possa receber essa graça de Deus. Olha esse princípio. Ninguém é tão bom que cada dia, que a cada manhã não precise se lembrar da graça de Deus. E ninguém é tão ruim que antes de botar a cabeça no travesseiro não possa entender que Deus é bondoso demais, maravilhoso demais, amoroso demais para derramar a sua graça. É isso que me move, irmãos. É isso que me move. Os dias são difíceis. Eu nunca tive que pregar tanto sobre ansiedade, depressão, síndromes de esgotamento. Mas eu também nunca tive tão fascinado por ver jovens, adolescentes, crescendo, uma moçada que está usando a cabeça de maneiras tão bonitas. Ontem, eu não sei se você reparou aqui, o nosso muro foi pintado pelo símbolo. Que símbolo que aqueles é? Então, o Respire Vida, mas é o símbolo de quem? Da juventude? Nós chegamos aqui de manhã, o muro estava só preto. Os irmãos viram aqui a pintura? Não? Sim ou não? Viram? Quem não viu, dá uma voltinha aqui.
Quando a gente acabou o encontro ali, estava pintada a parede, velho. O rapaz estava com um pincelzinho desse tamaninho, fazendo um negócio lindo. Aquilo encheu meus olhos. Encheu meus olhos. Eu falei, como é que é isso? Que capacidade do ser humano. Isso é graça de Deus. Se eu fosse tentar pintar igual o moço, eu tinha borrado tudo. Eu tinha gastado mais tinta no chão do que na parede. E o menino veio com um spray ali fininho, a ponta fez uma sombra. Eu fiquei assim, ó, capial de tudo, só olhando para ele. Aquilo inspirou o coração da gente. Quanta destreza, sensibilidade, criatividade, harmonia, poesia em visão. Que graça! Aquilo alegra o coração da gente e fala, Deus está nesse negócio. Deus está soprando vida. Deus está soprando misericórdia. Aí você vê um conjunto, pega uma corda, eu não sei se você sabe, mas dentro aquilo é uma corda de ferro. Mas o menino bate a corda de ferro de um jeito, tomou aquilo, vira um som, vira uma vibração, vira uma energia. Eu estou aqui desligado, o negócio faz um lá sustenido, perfeito. Como é que você sabe, Oswaldinho? Ouvido semi-absoluto. Aquele é um lá sustenido. O que é isso? Aquilo acorda, está meio dormindo. Como é que é isso? O que é isso? Vocês são inteligentes demais. O que é isso? Graça de Deus. Na vida, no favor, na troca, no dia a dia, no olhar, no ouvir, no sentir um cheiro. Cheguei na casa da minha sogra ontem, tinha acabado de fazer uns pão desse tamanho. Aí eu olhei para o lado, tinha umas fatias de mussarela. Eu falei, Deus, eu sou rico demais. Eu sou rico demais. Eu posso comer um pão caseiro com mussarela por cima. Ou eu falei em línguas ali, irmãos. Eu orei no mistérios. Porque são as simplicidades da vida que transmite graça de Deus, favor e eu não mereço, mas Ele derrama sobre nós. Por que, Oswaldinho? E esse é o grande mistério da vida. E esse é o grande mistério. Se eu não mereço, por que eu não mereço? Porque eu sou pecador, irmãos. Porque eu luto com a minha carne, você luta com a sua carne, e nós não fazemos nada de bom que possa merecer. Esse é o princípio do Evangelho. Efésios capítulo 2 diz que nós andávamos como mortos. Nós éramos zumbis, andando atrás de dinheiro, atrás de sexo, atrás de fama, atrás de poder. Estávamos mortos, e mortos andando numa corrente, presos pelo príncipe desse mundo. Vai ler Efésios 2. Até que em Cristo Jesus nós fomos resgatados para começar a viver, aleluia. Quem estava morto passou a viver. Mas a grande pergunta não foi respondida. Por quê? Por que Deus resolveu derramar da sua graça? Por que Deus resolveu derramar da sua misericórdia? Irmãos, a verdade é que ninguém sabe por quê. Ninguém sabe. A gente só tem uma resposta que explica. Deuteronômio, exato, o Deus lá do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 7, não precisa procurar, está na tela. Capítulo 7, versos 7 e 8. O mesmo motivo que fez Deus escolher a nação mais baixa do Egito. O Egito funcionava em classe de castas, tipo uma pirâmide. Aqui estavam os faraós e ia descendo o povo abaixo. E o povo mais comum que tinha no Egito eram chamados hebreus. Porque hebreus significam os que vêm do pó. Eles eram abaixo de escravos, porque haviam escravos de outras nações. Mas aqueles que estão no mais baixo da pirâmide, que são pó, foi esses que Deus resolveu amar. Por isso que 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios, não foram muitos de vocês chamados porque eram bonitos, porque eram sábios, porque eram ricos, porque eram inteligentes. Deus amou as coisas loucas deste mundo. Entendeu porque eu sou corintiano? Porque eu faço parte de um bando de... você também, irmão. Você é corintiano e não sabe a heresia. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, o texto diz: não vos teve o Senhor afeição,
Nem vos escolheu, porque vocês eram os mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Não foi por isso que vocês foram escolhidos, mas vocês foram escolhidos porque o Senhor vos amava. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Essa é a verdade da sua vida. Essa é a verdade da... Mas que aplauso, hein? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você só foi escolhido porque Ele resolveu te amar. O salmista diz, você não tinha nem rostinho. Você não tinha nem feição. Salmo 139 diz que você era substância sem forma, mas o Senhor te viu no ventre de sua mãe. Glória a Deus. Isso é graça, igreja. Eu falo disso o dia inteiro, irmão. Você fala, pastor, eu não quero almoçar. Fica aqui que nós vamos falar disso o dia inteiro. Há hinos, há canções, a Bíblia de capa a capa, Velho e Novo Testamento, é graça de Deus. Porque chegou uma hora que ninguém podia abrir o livro, a história da humanidade ia ruir. E João chora. E lá em Apocalipse capítulo 5 diz, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro, para dar um novo rumo na história, para dar um novo sentido à humanidade, para revelar a grande, maravilhosa, poderosa, amável, infinita graça de Deus. Tudo gira em torno disso. E agora Paulo está escrevendo para um moço, para um jovem pastor, numa igreja problemática, cheia de lutas, e Paulo vai dizer, fortifique-se meu filho. É palavra de um pai amoroso para um filho amado. Fortifique-se meu filho na graça. Você não se fortifica na religião, você não se fortifica nos seus hábitos religiosos, você não se fortifica na denominação, você não se fortifica nos costumes crentes. Você se fortifica numa coisa, na graça de Cristo Jesus. Você volta para a cruz, vê tudo que Deus fez, como Ele te ama, e dali você tira forças para viver, meu filho. Porque os costumes dos homens passam. Houve um tempo que não podia ter bateria, pastor pregar sem gravata, mulher usar calça jeans. Costume passa, jeito passa. Eu estou ficando velho, a moçada está me engolindo. Aí eu ando com os rapazes mais novos para ver se eu pego um pouco da energia deles. Na hora que eles vão pegar do pesado, eu falo, então, o pastor operou de hérnia, não posso pegar peso, moçada, se vira aí. Porque a única coisa que nos une, que nos fortalece, que vai atravessar o tempo, é a graça de Deus. Se você entender isso, você pode ir embora para casa feliz. Porque esse chamado, ele vai mostrar que uma coisa precisa da outra. Eu preciso da graça para crescer. E eu preciso querer crescer, mas eu só cresço por graça. Porque quanto mais eu desfruto, quanto mais eu entendo, quanto mais eu me solidifico, enraiza-se dentro de mim a vontade, o amor, a misericórdia, o perdão, a restauração de Deus, mais forte eu sou. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu estou, porque Deus tinha acabado de dizer para ele, a minha graça te basta. Então, quanto mais eu quero crescer, quanto mais eu quero ser forte, quanto mais eu quero entender a bondade de Deus, mais dependente da graça eu me torno. Paulo está dizendo a Timóteo, meu filho, os dias serão difíceis. As pessoas ao seu redor se confundirão com a palavra. As pessoas ao seu redor se desviarão dos caminhos. Os princípios de Deus serão deturpados por homens que parecem ser bons. Por isso, pega o evangelho e passa a homens idôneos. Mas acima de tudo, se apegue a este amor, se apegue a esta vida, se apegue à graça de Deus. Cresça, se fortaleça. Você não fez por merecê-la, mas pode fazer ela se tornar mais forte, como base da sua existência, base da sua vida, base da sua história. E aí, de uma maneira bem didática, Paulo vai dizer ao jovem Timóteo e a nós 2000 anos depois, como é que a gente pode não medir, meus irmãos, não mensurar, mas como é que nós podemos ter referência de que estamos crescendo na graça? De que não apenas sentamos aqui aos domingos, às quartas, às terças, e só absorvemos, só ouvimos, pouco pensamos. Como é que a gente pode ter certeza que a gente não empacou no crescimento?
Ou não está patinando? Como é que a gente pode entender que de fato a gente está crescendo na graça? E aí nos versos 4, 5 e 6, e eu fiz questão durante a leitura voltar e mostrar didaticamente, Paulo vai ter referências, exemplos do caminho de quem cresce na graça. Se você está crescendo na graça, você vai ser como um soldado que vai agradar aquele que te alistou. Se você está crescendo na graça, você vai ser um atleta que compete de maneira ética, segundo as regras, e não segundo suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos. Tem uma regra maior a ser seguida no jogo. Por mais que eu não goste, por mais que me confronte, eu vou seguir a regra. E eu vou ser como um trabalhador, um lavrador de terra, alguém que tem que ralar muito, trabalhar arduamente, essa é a expressão bíblica, para honrar aquele que me alistou. Então, se eu for pensar nas pequenas graças, eu vou pensar na graça da honra, em relação àquele que me alistou. Eu vou pensar em relação à honra da graça, da ética. Em relação à graça da ética. Eu vou pensar em relação à graça do serviço, como um lavrador que trabalha. Porque se Deus me amou, como nós cantamos agora há pouco, e a maioria de vocês já experimentou de maneira poderosa esse amor, a gente só pode retribuir a graça recebida com amor também. É a única coisa. Filho meu, dá-me o teu coração. Mostra, revela o teu amor. E aí, eu preciso perguntar, então, se eu sou um soldado alistado pelo meu Senhor de amor, eu convivi a semana com os carioca, eles me zoaram muito, acabaram com a minha raça. O que agrada de fato ao meu alistador? Se eu faço parte desse exército, o meu general é Cristo, e eu sou só um soldado, o que de fato agrada ao meu general? E a resposta é muito simples, irmãos, de ser entendida, mas ela é profunda para ser vivida. Porque o que realmente agrada ao meu Senhor é viver como o Filho amado viveu. Quando Jesus estava sendo batizado, diz que o Espírito Santo veio como na expressão corpórea de uma pomba, e todos que estavam ali ao redor de Jesus ouviram o quê? Vindo a voz do céu dizendo o quê? Este é meu filho, este é meu filho. Jesus não tinha pregado um sermão, Jesus não tinha curado uma pessoa, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha ensinado nada, mas ele já era amado pelo Pai pela vida que ele tinha antes de começar o seu ministério. Um Jesus que desde menino correu para os átrios do Senhor. Maria ficou perdida, cadê o menino? Você já perdeu o filho em shopping, irmã? Você já perdeu o filho na feira, irmão? Você está perdoado. Porque Maria perdeu Jesus aí. Numa cidade grande. E Maria, olha, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus é... Porque ela só foi perceber 2 dias e meio depois. Marido que brigou com a mulher que perdeu a criança, pede perdão agora, velho. Porque Maria não perdeu uma criança com essa. Você concorda comigo, Maria? Maria não perdeu um menino desses montes que a gente tem. Maria perdeu Jesus, que o anjo anunciou. E onde que ele estava? Quando ele vê a mãe dele buscando ele, ele falou, eu tinha que estar aqui com meu pai, eu tinha que estar aqui buscando o pai, eu tinha que estar aqui num relacionamento de graça e amor. Ele não pregou nada, ele não fez nenhum milagre, ele não foi às ruas, mas o coração dele está no pai. Como é que eu agrado a quem me alistou, vivendo como o filho viveu? Temos 4 evangelhos nessa palavra, para entender a complexidade, a totalidade da vida do filho, porque a expressão dele é gigante. João vai dizer, nós vimos a vida, nós tocamos, apalpamos, 1 João capítulo 1, a vida e o amor. E ele viveu, e ele veio para buscar e salvar o perdido.
Então como é que eu vou viver para agradar aquele que me alistou na graça? Paulo diz, confia isso a homens fiéis. Reparte o que você aprendeu de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 2 vai dizer, levem os fardos pesados dos seus irmãos, uns dos outros, e assim vocês cumpram a lei de Cristo. O judeu era cheio de leis, mais de 300 e poucas regras que eles escreveram baseadas nos 10 mandamentos. Quase uma regra por dia. Perguntaram para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quer viver como Jesus viveu? Ama o próximo de uma maneira radical. Expresse amor para quem não espera ser amado. Surpreenda as pessoas com atitudes graciosas. Manifesta a graça que você recebeu, indo até gente difícil. Não vai até gente fácil não. Gente fácil é fácil de amar. Vai em gente complicada. Quer se parecer com Jesus? Vai em gente que já te feriu. Quer se parecer com Jesus? Ore por quem te ofende, por quem fala mal de você. Porque aquela gente está com um fardo pesado nas costas. É assim que se cumpre a lei de Cristo Jesus. E eu quero fazer uma pergunta muito simples. A imagem diz, né? Não é casamento, elimina essa aqui, tá? Não é namoro também não. Mas qual é o melhor ambiente para a gente treinar esse amor que o mundo não conhece? Qual é o melhor? Porque a gente não consegue amar assim tão fácil. Amém? Só eu vou ser o verdadeiro aqui hoje de manhã. A gente não consegue amar tão facilmente quem nos feriu. Amém? Seja verdadeiro. Porque se fosse fácil, Jesus não precisava ter ensinado. A gente não sai amando de peito aberto. Você já tomou pedrada, você já falaram mal de você, já te caluniaram. Aí vem esse pastor e fala, tem que amar gente difícil. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Sei sim, irmão. Sei sim, também fui ferido. Não é fácil. Caluniado? Ixi. Injustiçado? Vai faltar dedo. Então eu não consigo amar o inimigo tão facilmente. Orar por quem me persegue tão facilmente. Eu preciso treinar este amor. Aleluia. Agora, qual é o melhor ambiente para a gente treinar? Você tem um palpite? Diz aí. Não é na família. Onde é o melhor ambiente para a gente treinar, amar a graça que recebemos? Na onde? Na onde? Igreja. Porque a igreja não é o que a gente fala que é um treinamento para o céu. E vai uns irmãos complicados para o céu. Você acha que vai só gente bonita, cheirosa? Aquele bandido que morreu do lado de Jesus vai estar lá, velho. Eu não sei o que aquele cabra fez. Mas ele vai estar lá, porque o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo. Deu para ele ter uma língua mais pura, ele nem falava besteira a vida inteira. Como é que ele vai chegar no céu? Obra de Deus, não me pergunte. Então onde é que nós vamos treinar para viver com Deus? Aqui, ó. Ai. Aqui tem gente difícil, aqui tem palmeirense. Que é gente mais difícil. Aqui tem gente que vota na direita, aqui tem gente que vota na esquerda. Aqui tem gente pobre que se alegra comendo ovo. Aqui tem gente rica que come escargot, que eu chamo de lesma, mas tudo bem. Então, a igreja é um lugar onde tem todo tipo de gente. Gente estudada, intelectual, bilíngue, poliglota. E tem gente que, como eu, mal fala português correto. O Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, diz, consideremo-nos também uns aos outros. Olha o que o texto diz. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ou seja, eu ajudo o outro a amar mais e melhor, é isso que significa estímulo, ajudar o outro a fazer mais e melhor. E não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, encorajamento, puxão de orelha, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus está sendo claro, a gente precisa andar mais junto, gastar mais tempo se amando, servindo, trabalhando, se estimulando, se encorajando, orando. Nós vivemos a era da frieza. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria.
Um grande filósofo polonês chamado Bultmann escreveu uma série de livros poderosos contando da nossa sociedade, onde o amor é considerado líquido. Ele se derreteu, ele era para ser algo sólido e ele se tornou líquido. Dias da pós-modernidade. Paulo já dizia, o autor de Hebreus já dizia muitos anos atrás, como é costume de alguns deixar de congregar. Nós somos a geração que está tendo os desigrejados. Pesquisas são feitas no mundo inteiro. E existe uma pergunta no meio dos cristãos no mundo inteiro. Que fatores você entende que mais lhe ajudariam a crescer espiritualmente hoje? 43% responde, seria frequentar mais a igreja. Frequentar a igreja com mais regularidade. Para quê? Para estar junto dos irmãos. Para saber da dor de barriga do meu irmão. Para saber do desemprego da minha irmã. Para entender aquilo que eu não entendi na minha família, na minha história. E nessa família da fé aqui, talvez Deus use alguém com graça para me aproximar mais de Jesus e ser mais amável, ser mais equilibrado, ser mais temperante. Coisas que às vezes eu não trouxe da minha origem biológica. Você, como soldado alistado, precisa agradar ao seu Deus. E você aprende a agradar ao seu Deus andando com a sua família de fé. Uma vez, ministerialmente, nós fazíamos evangelização de roqueiros bem no auge dos anos 90. E nós tínhamos um power trio, só baixo, guitarra, bateria, mas pesado, irmãos. Parecia que tinha colocado várias pedras dentro do umidificador, assim era o som da banda. E a gente ia em vários bares em Campinas, ruas, gueto, onde tinha roqueiro, a gente se infiltrava, festival de rock, e trazendo a mensagem de salvação, de maneira bem pesada. E um dia uma igreja presbiteriana lá de Campinas nos convidou para fazer um evento dentro da igreja. O pastor falou, Oswaldinho, vamos fazer um movimento aqui, evangelizar os roqueiros da vizinhança, traz a banda. E nós tínhamos na igreja o seu Paulino. O seu Paulino foi promovido, está na glória de Jesus hoje. Mas o seu Paulino já era velho naquela época, mas muito velho. O seu Paulino nasceu velho. O seu Paulino era uma bênção. E eu estava na igreja, o pastor falou todo mundo, falou, igreja, ó, sábado a juventude vai vir aí, vai ser um rock lascado, pauleira pura, traga aqueles seus primos, sobrinhos, tudo que curte preto, traz porque a molecada aqui vai ser boa. Aí eu olhei para a casa do seu Paulino sorriu. Aí eu estava do lado do pastor na hora de ir embora, seu Paulino falou, ô pastor, até sábado, se Deus quiser. Aí eu falei, mano, esse irmão é bem presbiteriano. O negócio dele é hino, não bate palma. Esse homem vai vir aqui sábado, Jesus. Aí eu não aguentei, eu falei, seu Paulino, desde jovem eu sou terrível, irmão. Eu falei, seu Paulino, o senhor entendeu o que o pastor falou? Que vai ser rock pauleira, que vai ser barulho, vai vir uns caras estranhos, irmão. Ele falou, Oswaldinho, se é na casa de Deus vai ser bom. Eu não vou gostar. Ele já falou, mas eu vou vir porque Deus vai estar aqui com os irmãos. Aleluia. E chegou no sábado, o seu Paulinho estava lá. Ficou até o final. Aquilo me ensinou muito como jovem, queridos, a ter respeito pelos mais velhos. Porque eu vi um irmão mais velho que sabia respeitar muito bem os jovens. Aquele velho que hoje está na glória me ensinou a amar gente totalmente diferente de mim. E é assim que eu agrado aquele que me alistou e a graça de Deus se fortalece nas nossas vidas. Paulo disse também que nós precisamos não ser apenas como soldado alistado. Soldado não diz para o general, muda a ordem, muda a regra. Paulo disse, vocês precisam ser como atletas, vencedores, que lutam, que jogam segundo as regras da competição. E eu quero pensar com os irmãos que existe uma ética de vida cristã, que vale independente da denominação, da igreja, dos tempos e da era. Há um jeito de se viver como atleta na corrida da fé, que independente da cultura, do grupo social, agrada e cumpre a regra de Deus. Quando você faz corrida de 800 metros, a partida é dada, você ouve o estouro e você tem que correr para a sua esquerda.
Normalmente um atleta de 800 metros faz essa corrida em 3 minutos e 20, 3 minutos e 30, quando ela é de revezamento, e bem menos quando ela é solo. Você pode correr muito rápido, mas se você falar, hoje eu vou variar. Você já viu a Olimpíada? Tem aquela corrida, os caras saem tudo, né? Imagine ali um corredor que fala, hoje em vez de correr para a esquerda, me deu na teia. Quero variar um pouco. Quero fazer diferente. Em vez de correr para a esquerda, eu vou correr para a direita. E aí sai todos os corredores para lá, só aquele corredor para lá. Mas o bichinho, de tão convencido que é, ele é mais rápido que os outros. Ele é veloz, ele faz metade do tempo, ele faz em 1 minuto e pouco. Ele leva o prêmio? Por que não? Ele foi mais rápido que todo mundo? A grande sacada da corrida não é ser mais rápido? Sim ou não? Não ganha quem é mais rápido? Sim ou não? Ganha. Mas se correr segundo as regras. A gente é chamado para viver em Cristo Jesus. Isso significa, eu ganho uma cruz. Eu não vivo mais segundo as minhas ideias, por melhor que elas sejam. Há um livro de regras para cada um de nós. Pastor, mas eu estou sentindo. Cuidado, sentimento engana. Essa palavra não é sentimento, ela é revelação. Seja o árbitro, seja Cristo Jesus o árbitro dessa palavra em vossos corações. É plural. Seja a paz de Cristo. Cristo gerou paz na cruz. Não é uma paz, assisti a novela, ela deixou um marido de 20 anos por aquele brotinho que apareceu. Estou sentindo uma paz no meu coração de fazer o mesmo com o meu velho. Essa paz vai te levar para o inferno, abençoado. Estou sentindo uma paz porque eu pago tanto imposto para esse governo. Meu imposto de renda é tão pesado, tem tanta corrupção. Eu vou fazer aqui uma coisinha que o governo nem vai perceber, porque eu estou sentindo paz de Deus. Essa paz é tudo menos de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque hoje tem crente que em nome da paz faz tudo. Faz aborto, adultera, é rebelde, machuca pessoas, larga a família, desonra a paz, rouba dinheiro. Mas eu estou sentindo paz. A paz de Jesus Cristo é uma espada. Jesus disse, minha paz é a espada. Que espada é essa? Para ferir o outro? Não, para ferir o meu ego. Para ferir a minha vaidade. Para ferir a minha carnalidade. Como viver a ética cristã no reino de Deus? Santidade. Não é esquisitice, não é mania. É viver segundo o modelo de Deus. Quando a gente fala de santidade, é preciso evitar algumas distorções, algumas confusões, alguns costumes. Santidade tem a ver com essa palavra, e que me torna igual a Jesus a cada dia. De repente, o que é pecado para mim? Então, tem gente que fala assim, pastor, eu nunca vou entrar no estádio de futebol. Futebol para mim é pecado. Por quê? Porque aquilo te domina. Então é melhor que você não vá mesmo no estádio de futebol. Você não consegue segurar sua boca lá. Agora, para o irmãozinho do lado, que nunca foi de torcida organizada, que futebol para ele é só para zoar os outros, brincar, rir, é só um esporte, para ele não é pecado. Deu para entender? Agora, o que a palavra de Deus diz? É pecado ou não é? Ela não diz nada. Ela fala que você tem que ter domínio próprio. Se alguma coisa não te deixa ter domínio próprio, segundo Gálatas, então para você é pecado. Porque tem muito crente que vai na churrascaria, não bebe Coca-Cola, não bebe nada de álcool, mas come como um glutão. E glutonaria é pecado ou não? Tem muita gente que fala, eu não fumo, eu não bebo, mas mente que é uma desgrama. Tem uma preguiça do quinto dos infernos. É tão pecado quanto. Estou mentindo? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Não faz uma dieta, não corta um açúcar. Como é que chama aquele problema com açúcar?
Pessoa que tem problema no sangue. Pessoa que tem diabetes, a família inteira dá conselho, menos. Ah, não, mas Deus abençoa. Deus abençoa a sua promoção para a glória. Isso que Deus vai abençoar. Insensato. É pecado ou não é, gente? Ah, não é aquele pecado da novela. Mas é outro tipo de pecado. E nós todos somos chamados à santidade. E eu não sou santo para trocar algo com Deus. Olha o que diz essa frase do irmão Tim Keller, que muito me abençoou. Não vivemos como Deus quer. Nós não vivemos em santidade a fim de nos tornarmos seus filhos. Pelo contrário, Deus já nos fez seus filhos. E em sinal de gratidão por já sermos seus filhos, é que nós vivemos como Deus quer, amém? Eu não sou santo para agradar a Deus, é porque eu já sou santo em Cristo Jesus, é que eu procuro agradar a Deus. Aleluia. Eu gosto dessa figura aqui, ó. Você sabe o que é a eletricidade? Você sabe que a eletricidade dá choque. Você sabe que se você morrer, você vai para o céu. Mas só por causa disso você vai ficar segurando um cabo de 330 para ir para o céu? Não. Eu sei que amanhã, ou depois, ou ainda hoje, eu vou pecar. Mas só por isso eu vou brincar com o pecado? Não, eu vou me afastar do pecado. Porque senão eu acabo que nem aquele rapaz, totalmente estupiado. Eu sou livre para não pecar. Mas só por isso eu vou dar asas para o pecado? De jeito nenhum. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não usem da liberdade cristã que vocês têm, não use da morte libertária de Cristo para dar ocasião à vontade da carne. Não é porque eu sou chamado, que eu sei que eu venço pelo nome de Jesus, pelo seu poder o pecado, que eu vou brincar com o pecado, que eu vou andar perto do pecado. Pelo contrário, eu vou me afastar. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: foge, corre, você resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas e o pecado? Ah, o pecado eu fujo. Ao diabo eu oro, eu jejuo, eu intercedo, eu clamo a Deus, peço sabedoria para eu resistir ao mal. E como porta, e como igreja, enfrentar as portas do inferno. Agora, e do pecado? Foge outra sim das paixões. Santidade é reconhecer, em primeiro lugar, a luta que a minha carne tem. E irmãos queridos, até o último dia da nossa existência, nós vamos ter que lutar com a nossa carne. E a santidade não começa quando eu venço, mas quando eu reconheço que eu estou lutando. E eu opto em ficar nas coisas do Espírito. Eu opto em seguir o modelo de Jesus. Eu opto em fechar as portas para o pecado. Eu opto por negar a minha carne. Eu opto por santificar a minha vida pelo poder do Espírito Santo na cruz do meu Senhor. Verso 24 de Gálatas 5 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como psicanalista freudiano, eu sei que se tem uma coisa que levanta ou ergue um homem ou uma mulher, são os desejos. As histórias e as fábulas do passado sempre giram em torno dos desejos. Os desejos feitos, os 3 pedidos aos gênios, os desejos dos príncipes, os desejos das princesas. Por isso que Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Tem pastor correndo atrás de riqueza em nome de Jesus nessa terra. O desejo deles não é o céu. O desejo deles não é salvar a gente. O desejo deles não é a glória de Deus. É o seu ventre. É a sua vaidade, como diz Tiago e o livro de Judas. A graça da ética cristã diz que, como soldado que joga o jogo da vida segundo as regras de Deus, nós somos lavados nas nossas paixões e nos nossos desejos pela própria palavra de Deus. Eu comungo com essa palavra, eu como dela de manhã, eu como dela à tarde, eu medito nela à noite. É ela que lava o meu interior. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Não é para ela ser mais rica, mais bonita, é para ela ser santa, tendo-a purificado pelo lavar da água. E como é que essa água lava?
Palavra de Deus no meu coração, palavra de Deus na minha manhã, palavra de Deus no meu casamento, palavra de Deus no meu trabalho, palavra de Deus na minha faculdade, palavra de Deus nos meus relacionamentos. Não saio de casa sem meditar numa palavra, num verso, numa história, num princípio de Deus gracioso que me amou. Soldado e atleta. Você não vê um atleta vencer sem treinar. Eu sou fã do César Cielo, daqui de Santa Bárbara do Oeste. Abriu mão de muitas coisas. Hoje ele tem uma fundação para ajudar meninos carentes na natação. Ele cai na piscina, tem semanas, 4 horas da manhã. Vai parar de nadar às 9 da noite. Será que você gasta 1 hora com essa palavra por dia? Que fatores você entende que mais ajudariam a crescer espiritualmente hoje? Pesquisa aplicada pela CEPAL, por Instituto Haggai, Instituto George Barna, nos Estados Unidos. 91% dos crentes responderam que cresceriam na graça, espiritualmente, se estudassem a Bíblia. Que a gente só passa o olho, estudar é outra história. A gente dá uma lidinha, a gente tira da caixinha de promessa. Irmão querido, se você tem uma caixinha de promessa, faz um favor para mim e joga ela fora. Porque a preguiça de tirar um pedido te impede de ler um capítulo da palavra. Né? Então, joga, aposenta, dá para algum missionário, inventa. Vai na fonte em nome de Jesus. Aqui é banquete, caixinha é fast food. Fast food é gostosinho, tal, mata uma fominha. Mas o que alimenta, meu irmão? A feijoada com couve cozida, glória a Deus. 91% dos crentes reconhecem que precisam estudar a Bíblia, com temas definidos, os atributos de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, com temas contemporâneos, sexualidade, ética, criação de filhos, conhecer em si a Bíblia, doutrina, teologia. De quarta-feira os irmãos estão estudando aqui Pentateuco. Daqui a pouco os irmãos vão estudar inteligência espiritual com a Neilde. Então, é sentar, desculpa falar, perdão pastor, eu vou falar. É sentar o bumbum na cadeira até doer e comer dessa palavra em nome de Jesus. Como atleta que se dedica àquilo que nos salvou. Se vocês não entenderem, eu começo de novo a pregar. Amém. E a graça do serviço. Como bom lavrador que trabalha arduamente, diz o texto. O texto fala de maneira clara, não tem lavrador meia boca. Ou você planta e colhe, ou você não planta e não. Eu vou plantar metade da safra, não vai dar nada. Então fica a pergunta, como e quem servir, Oswaldinho? Você serve de maneira árdua, serve ao Senhor e serve ao próximo. For o próximo quem for. Nós precisamos resgatar a ideia do uso dos nossos dons, porque irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Então como é que a gente vence também na luta da santidade? O próprio texto explica. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Você não vai servir porque o pastor mandou. Porque quando as lutas do serviço vêm, você nem lembra que o pastor existe, você larga o arado lá e vai embora. Você não serve porque você vai ser aplaudido, porque tem irmãos ingratos que ainda estão aprendendo sobre amor. E se você se revoltar com os irmãos, você não serve. Você fala, eu servi essa gente pecadora? Todo mundo é pecador. Então o que te deve motivar a servir? Amor, graça. Eu não posso comprar Deus, eu não posso tocar com Deus, mas eu posso expressar meu crescimento nessa graça. Porque dons têm a capacidade de expressar amor de forma intensa. Serviços amáveis são fantásticos. Vou voltar no exemplo do rapaz pintando a nossa parede ontem. Eu falei, você vive disso, moço? Tony, que ele chama? Eu acho que é Tony. Aí eu falei, Tony, você vive disso? Ele falou, não. Sou designer gráfico, trabalho com outras coisas. Eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, cara, eu gosto, é meu dom, eu abençoo assim. Com as mãos tudo cheio de tinta. Aquilo foi me dando nojo.
que eu não gosto de tinta, eu não gosto de trabalho pesado, irmão. Quando eu era menino, meu pai falou assim, ou você estuda ou você vai para a roça. Peguei um amor à caneta. Caneta é mais leve que enxada, velho. E a minha família toda foi de enxada. Eu amei estudar. Talvez você ame tricotar. E você faz um tricô e a gente junta a meia e manda para um orfanato. Talvez você ame dirigir, é seu dom, servir os outros, levar a gente que não tem como ir durante a semana para o hospital. A Bíblia chama isso de dom de misericórdia e socorro. Talvez você tenha o dom da hospitalidade, abrir a sua casa para alguém que mudou na vizinhança, para um estudante que veio estudar na cidade, está perdido. O pastor vai receber aqui um congresso, tem gente vindo de fora, você abre a sua casa. Eu fiquei hospedado nos Estados Unidos 3 vezes, só na casa de irmãos queridos que nem me conheciam. Dom da hospitalidade, eu saí de lá assim, ó. Quanto amor, quanto Jesus, quanta graça. E aí você vai se tornando especialista em amar. O verso 6 diz, o lavrador que trabalha. Ó, para vocês não dizerem que eu não gosto de palmeirense, está até em verde essa letra aí, tá? O trabalhador que trabalha arduamente, não trabalha preguiçosa, nem male-male, nem nas coxas, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Paulo está dizendo, você vai trabalhar arduamente, de maneira persistente, de maneira focada, de maneira paciente, de maneira organizada e não de qualquer jeito. Eu penso em cada cor, em cada letra, em cada texto. Aí o irmão pensou na ordem da cadeira, o outro pensou da pintura, o outro pensou no tipo de pão que a gente vai fazer. Porque ama, mas tem que ser focado, persistente. A gente é muito latino, meus irmãos. A gente é muito brasileiro. A nossa teologia é do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, como é que nós vamos servir a Jesus? Ah, pastor, vê aí. O que precisa? O que precisa não? No que você pode fazer melhor, bonito. Pastor, eu posso ensaiar um negócio aqui com as crianças, que nós vamos ficar maravilhoso. Até os pais de uns crentes vão querer vir. Então é você, irmão. É gente assim, a gente fala, já comigo, eu vou fazer isso aqui, eu vou levar para casa, eu vou pintar, vou arrumar, vai ficar. Aí o irmão faz e fala assim, meu Deus, que dom é esse? Porque não é só o dom em si, é o trabalho, é a transpiração, é o amor. Lembra que Jesus disse, amará o Senhor teu Deus com toda a tua força. E força ali é expressão física, para a glória e honra de Jesus. Como é que eu cresço na graça? Comunhão, andando junto, treinando a amar essa gente, pelo lavar contínuo da palavra, uma vida de santidade que luta segundo a regra, não do presente século, mas daquele que me amou, que é santo, e me chamou para ser santo. Eu cresço servindo, de maneira amorosa, de maneira graciosa, de maneira poderosa a Jesus. Eu não sirvo apenas gostando de estar, mas eu me lembro do irmão Paulino. Se vai ter gente de Deus ali, vai ser bom. Então a gente prepara antes, a gente sonha antes, a gente escreve antes. Ontem à tarde, a diretoria dessa igreja esteve trabalhando. Eu fiz um exercício com eles, muito gostoso. Sobre pensar a igreja, sonhar a igreja. Essa igreja tem muito para frutificar a Jesus Cristo. Mas isso passa pela sua vida. Em compreender que você já é amado e amada de Deus. E que você pode responder em amor, em serviço, em comunhão. Expressar todas as graças diante da grandiosa graça de Deus. Cresça, irmão. Se fortaleça. Vocês têm estudo de quarta, culto à noite, trabalho de mulheres na terça. Tem muitas expressões. Você pode se identificar com uma delas, simplesmente para transformar isso na sua gratidão de vida diante de Deus. Vamos ficar em pé? Talvez hoje você tenha lamentado algumas coisas, está um pouco enfraquecido. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar para aquela cruz que te amou. Ele foi conhecido como homem de dores. É dali que vem a minha e a sua força. O meu coração hoje está em caco. Meu coração hoje está em caco.
eu vou ter que voltar para minha terra e ajudar a buscar respostas que eu não tenho. Um menino de 1 ano que vai crescer sem conhecer o pai direito. E a minha esperança é que Deus tem graça para aquele menino. O meu consolo vem da cruz, que derrama graça para os meus dias de dúvida, de medo, de tristeza. E esse amor arranca o lamento. E Ele me lembra desse amor infinito de Deus. E me fortalece para ir atrás de tantos outros meninos. Amado Deus e Pai, nessa manhã renova teu povo nessa graça infinita. Nessa graça que vai além de toda religiosidade. Nessa graça que traz o céu à terra. Que cura as feridas. Que anima e encoraja teu povo a uma nova dimensão de serviço, de eclesia, de comunhão, de unidade, de santidade ao teu nome. Não a santidade da religiosidade dos homens, mas a santidade que te agrada, que nos fortalece a dizer não ao pecado, à preguiça, à mesmice, ao egoísmo. Ó Deus, renova teu povo nessa graça abundante nesta manhã. Nesse amor que faz o velho voltar a sonhar, o jovem ter visão, que cura as dores da alma daquele que foi rejeitado, caluniado, injustiçado, e que faz que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo velho corra para a tua presença, corra como criança, voe como águia no céu. Gente que cresce pela palavra, na palavra que santifica, que purifica. Olha para cada casamento desta manhã. Olha para cada relacionamento pai e filho nesta manhã. E onde a vida estiver seca, derrama da tua graça abundante. Onde tiver dureza de coração, derrama amor renovador. Onde houver dúvida, que a tua bondade transforme em certeza de paz, de vida abundante, de amor inigualável. Onde houver morte, que a vida de Cristo Jesus se faça para a honra, para a glória e louvor do santo nome de Cristo Jesus, até aquele dia glorioso. Aleluia!